Você já parou para pensar como uma simples votação no Congresso pode mexer diretamente com o seu bolso? Pois foi exatamente isso que aconteceu 2 semanas atrás. A MP do IOF ela caiu e com ela o governo perdeu uma das principais apostas para arrecadar mais e equilibrar as contas públicas. A votação foi apertada. 251 votos a favor da retirada e 193 votos contra. Mas o resultado é claro: a medida provisória vai caducar. E isso muda, ou melhor, mantém muita coisa importante para quem investe no Brasil ou no exterior. Mas afinal, o que era essa MP? E por que ela causou tanta polêmica? A medida provisória, ela pretendia alterar 2 pontos centrais da política tributária atual. O primeiro ponto, a forma de cobrança do IOF em operações de crédito, ou seja, em empréstimos, em financiamentos, antecipações de recebíveis, entre outros. O segundo ponto, o modelo de tributação de investimentos no exterior, como fundos offshores, trusts, contas globais e até criptoativos mantidos fora do país. Era uma tentativa do governo de compensar a perda de receita causada pela ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para pessoas físicas, que você deve ter visto em algum vídeo anterior ou ouvido falar recentemente. Aquela que elevou a isenção para quem ganha até R$ 5.000 por mês. A lógica era simples: isentar os mais pobres e aumentar a arrecadação com os mais ricos. Só que no papel, as medidas encontraram muita resistência. E por que a MP ela foi retirada da pauta? O motivo é um só: pressão. E muita pressão. Pressão política de todos os lados. Até mesmo aliados do governo demonstraram preocupação com os efeitos dessa medida. O texto ele gerou divisão na base governista, críticas por parte de empresários, alertas de especialistas em tributação internacional e um clima ali meio que de insegurança jurídica para quem já mantém investimentos fora do Brasil. Além disso, havia muito debate técnico sem consenso. Como seria feita a cobrança sobre estruturas complexas como trusts, por exemplo? Isso era uma dúvida que muitas pessoas tinham. E os fundos offshores da Previdência Internacional, como é que ficariam? Diante desses impasses, a medida provisória ela foi retirada da pauta e vai perder sua validade. Tá, Marcos, e o que acontece agora? Bom, a caducidade da medida provisória, ela vem e as regras anteriores continuam valendo. Ou seja, nada muda na cobrança do IOF para operações de crédito. E também nada muda na tributação dos seus investimentos no exterior, mas pelo menos por enquanto, tá? A tal regra sobre tributação de trusts ou criptoativos fora do Brasil também não entra em vigor. Mas você precisa ter bastante atenção nesse momento. Isso não significa que o governo vai desistir. O lado bom foi que manteve, mas o lado ruim é que o governo vai tentar arrecadar de outro lugar. A tendência agora é que esse tema volte via projeto de lei, com tramitação mais longa, mais debate público e provavelmente um texto mais detalhado e palatável ao Congresso. Mas quais são os impactos práticos para o investidor? Primeiro, um alívio momentâneo. Quem tem dinheiro fora do país, seja via conta global, seja via fundo internacional, ações estrangeiras ou cripto, ou qualquer outra estrutura, pode respirar aliviado nesse momento. Não haverá tributação adicional. As plataformas de investimento global, como a Venue, por exemplo, a Nomad, a Sprout, entre outras, já sinalizam um cenário menos turbulento nos próximos meses. A mesma coisa vale para a escritório de gestão de patrimônio, que vinham ajustando as suas estruturas com base nessa incerteza fiscal. Agora, sem essa MP, o investidor ele ganha tempo para organizar sua casa, mas é importante que ela seja organizada. Tem um ponto muito importante que você precisa ficar muito atento. O governo ele contava com essa arrecadação para fechar as contas públicas. E agora, com a queda da MP, há um rombo potencial de até 10 bilhões na estimativa da Receita Federal. Isso pode significar corte de gastos, de despesa ou aumento de imposto em outra área, que é o que tende a acontecer. A corda ela pode estourar em outros setores, como consumo, folha de pagamento ou até mesmo novos tributos para empresas que estão no lucro presumido, como a gente comentou em outro vídeo recentemente aqui no canal. Então a pergunta que fica é: o que você pode fazer agora, nesse exato momento? Existem algumas recomendações práticas em que você pode colocar e exercer, né? Não haja por impulso. Evite movimentações baseadas em medo e baseadas em euforia. O cenário ele continua em transição e novos projetos devem surgir com prazo para debate. Você também precisa revisar sua estratégia de diversificação internacional. Você tem que ter clareza sobre onde e como você está alocado. Plataformas com CNPJ no Brasil podem facilitar a sua vida na hora de declarar. Conversar também
com um contador ou com algum planejador financeiro. É hora de você organizar sua estrutura jurídica e sua estrutura fiscal, especialmente se você tem empresa offshore, holding ou conta em banco internacional. E além disso, você precisa ficar de olho em novos projetos de lei. O tema ele não morreu, ele só vai voltar com outra cara. Talvez com novas exigências e provavelmente com novas brechas. E por último, você precisa manter uma reserva de emergência sólida aqui no Brasil. Mesmo com exposição internacional, você precisa ter liquidez local para poder se proteger de mudanças repentinas. Mas e aí? Me conta, eu quero saber de você. O que é que você achou da queda dessa MP do IOF? Você acredita que o governo vai conseguir emplacar esse projeto de novo no Congresso com outra cara? Você já tem investimentos no exterior? Ou você pretende começar? Comenta aqui abaixo. Eu vou ler tudo e responder individualmente. Mas, se esse vídeo ele te ajudou de alguma forma a entender por que essa medida provisória ela caiu e o que isso muda na prática para o seu bolso, então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque isso ajuda muito, não só o nosso canal a crescer, mas também espalha educação financeira de verdade para quem está perdido nesse mar de tributações e siglas complicadas. Bom, eu sou Marcos Trigueiro e eu te espero no próximo vídeo.